Imagine só, duas lendas do esporte apresentando tênis de trilha impermeáveis da Cari, onde tecnologia, estilo e funcionalidade se unem para potencializar seu desempenho. Com a Cari, você está sempre um passo à frente, pronto para superar qualquer desafio. Mas hoje não falaremos de calçados, e sim de uma figura que moldou a história com suas próprias mãos, uma mulher cujo legado ecoa até nos símbolos mais icônicos da realeza britânica. Você já parou para pensar de onde vêm as histórias que inspiram séries como Game of Thrones ou Vikings? Pois saiba que a realidade muitas vezes supera a ficção. Os roteiristas se baseiam em crônicas, sagas e registros que, por mais incríveis que pareçam, são absolutamente reais. E hoje vamos mergulhar em uma narrativa tão extraordinária que nenhum cineasta ousaria inventar, a vida de Alienor da Aquitânia, uma mulher que não apenas testemunhou, mas criou os grandes eventos da Idade Média. Antes de começarmos, uma curiosidade, essa foto é de Kathleen Blake Lane, uma jovem de Melbourne, na Austrália. À primeira vista, ela não tem nenhuma conexão com nossa história. Mas, no final, você entenderá por que sua presença aqui faz todo sentido. Alienor nasceu na Aquitânia, uma região que hoje corresponde a quase um quinto da França moderna, um território tão vasto e rico que fazia o domínio real francês, centrado em Paris, parecer um mero vilarejo. Enquanto o norte da França vivia na penúria, a Aquitânia florescia. Lá, falava-se o occitano, uma língua distinta, a cultura era refinada, com poesia, teatro e um código de cortesia que encantaria até os mais céticos. Os aquitanos olhavam para Paris com certo desdém. Sim, eram vassalos do rei francês, mas em riqueza, influência e sofisticação, estavam anos-luz à frente. E por que a Aquitânia era tão especial? Sua localização estratégica. Ao sul, os Pirineus serviam de ponte para o comércio com os árabes, especiarias, ouro, conhecimentos que transformaram a região em um farol de inovação. Foi ali que a poesia dos trovadores floresceu, inspirada pelos versos árabes, onde o culto à dama se tornou uma arte. Alienor não foi apenas testemunha desse movimento, ela foi a dama por excelência, a musa que inspiraria gerações de poetas e cavaleiros. Mas sua influência vai muito além. Se você olhar o brasão da realeza britânica hoje, verá 3 leopardos dourados. Sabia que eles remetem a Ricardo Coração de Leão, filho de Alienor? Ela herdou o símbolo do leopardo de sua família e, ao passá-lo a Ricardo, selou seu legado na heráldica inglesa para sempre. Não é à toa que seu nome está entrelaçado com os Templários, as Cruzadas, Ricardo Coração de Leão, Thomas Becket, os cátaros e até mesmo, o xadrez. Sim, ela teve papel fundamental na popularização desse jogo na Europa. Alienor não se contentou em ser espectadora da história. Ela esculpiu o medievo com suas alianças, casamentos e, acima de tudo, com seus filhos, que ocuparam tronos por toda a Europa. Enquanto outros nobres participavam dos grandes eventos de seu tempo, ela os orquestrava. Sua vida é um testemunho de que algumas pessoas não apenas vivem sua época, elas a definem. E agora, voltando a Kathleen, sua presença aqui é um lembrete de que a história não é apenas sobre reis e batalhas. É sobre conexões inesperadas, sobre como o passado ressoa no presente. Alienor, com sua audácia e visão, provou que uma única pessoa pode mudar o curso dos séculos. E você? O que fará com a sua história? E aqui entra em cena um detalhe que revela o verdadeiro poder de Alienor. Ela não apenas dominava a arte da política, mas também a da estratégia matrimonial. Enquanto os reis do norte da França ainda se debatiam em alianças frágeis e guerras intermináveis, ela já compreendia que o casamento não era um mero acordo entre famílias, era um tabuleiro de xadrez onde cada peça movida com precisão podia redefinir fronteiras, fortunas e até dinastias. A Aquitânia, lembre-se, não era apenas um território rico, era um império cultural. Um lugar onde o comércio com o mundo árabe não se limitava a ouro e especiarias, que, sim, valiam mais que o próprio ouro, mas onde fluía algo ainda mais valioso, o conhecimento. A matemática que revolucionaria a Europa, a filosofia que desafiaria a igreja, a poesia que transformaria cortes inteiras em salões de arte. E Alienor, criada nesse caldeirão de inovação, não ia se contentar em ser uma rainha decorativa em Paris. Ela trouxe consigo não apenas baús de sedas e joias, mas uma mentalidade. Uma forma de ver o mundo onde a corte não era um lugar de intrigas ociosas, mas um centro de poder onde a cultura e a política se entrelaçavam como fios de um tecido precioso. E foi assim que, aos 13 anos, ela desembarcou na corte francesa como um furacão. Imagine a cena: Paris, uma cidade que,
comparada a Poitiers ou Bordeaux, não passava de uma vila provinciana. Alienor chega com seu séquito, suas 25 carroças de vestidos, sim, 25, seus tecidos bordados com fios de ouro, suas peles de arminho, enquanto as damas parisienses ainda usavam lã grossa e se iluminavam com velas de sebo quando tinham sorte. Para eles, ela era demais, extravagante, poderosa, perigosa. Uma mulher de costumes leves, sussurravam os cronistas, enquanto outros se perdiam descrevendo sua beleza, ruiva, loira. Pouco importava, o que importava era que todos a desejavam. Mas Alienor não estava ali para ser admirada. Ela estava ali para governar. E governar, naqueles tempos, significava tecer alianças com a mesma habilidade com que os troveres, esses poetas que você, talvez, ainda confunda com tocadores de trombeta, teciam versos. Sim, troveres, do occitano trobar, encontraram ou inventar. Eles não sopravam tubas, eles criavam mundos com palavras. E Alienor, filha de um duque que também era trovere, sabia disso melhor que ninguém. E então vem o primeiro movimento mestre, a irmã mais nova, Petronila. Uma peça no tabuleiro que não podia ser desperdiçada. Casá-la com um nobre influente fortaleceria a posição de Alienor na corte francesa. E quem melhor que Raoul de Vermandois, seneschal da França, homem rico, conectado, e casado. Detalhe irrelevante para uma estrategista como ela. Afinal, anular um casamento medieval era questão de encontrar o bispo certo e um pretexto teológico convincente. E, convenhamos, em uma época onde primos se casavam para manter terras na família, consanguinidade era um argumento elástico. Mas aqui está o problema: a esposa de Raoul era sobrinha de Tybalt de Champagne. E Tybalt não era qualquer nobre, era um dos homens mais poderosos do reino, com exércitos, terras e uma aliança que poderia virar contra Luís VII a qualquer momento. Quando Alienor e seu círculo começaram a pressionar pela anulação, não estavam apenas desafiando um casamento. Estavam declarando guerra a uma das dinastias mais influentes da França. E adivinhe! Luís VII, o rei piedoso, o homem que se ajoelhava em igrejas e sonhava com cruzadas, cedeu. Porque Alienor não pedia, ela exigia. E quando o Papa Inocêncio II se recusou a anular o casamento, ela simplesmente ignorou Roma e convenceu um arcebispo local a fazê-lo. O escândalo foi imenso. Tybalt de Champagne, furioso, invadiu a Champagne com tropas. A França inteira se dividiu, de um lado, os que apoiavam o rei, ou melhor, a rainha, do outro, os que viam nela uma ameaça à ordem estabelecida. E foi assim, aos 15 anos, que Alienor de Aquitânia provou que não era apenas uma noiva bonita com um dote tentador. Era uma jogadora. Uma mulher que entendia que coroas se ganham e se perdem não apenas em batalhas, mas nos salões, nos contratos, nos casamentos e nas traições calculadas. Paris pode ter achado que estava recebendo uma princesa. Na verdade, estava abrigando uma revolução. E isso, meus amigos, era só o começo. A Champagne não era apenas uma província qualquer. Era o lar dos homens mais implacáveis da França medieval, uma estirpe que não negociava, não ponderava, não hesitava. Se algo os desagrada, chamavam seus vassalos, empunhavam as espadas e declaravam guerra. Quando os senhores de Champagne partiram para as cruzadas, a Europa inteira cruzou os braços, com esses, não havia acordo possível. E foi justamente na família desses lobos que Alienor meteu a mão. Tebaldo de Champagne, um daqueles guerreiros cujos feitos ecoavam entre as pedras de Jerusalém e cujos ossos descansariam mais tarde em Pamplona, tinha uma parenta. Uma mulher casada com Suger, o conselheiro do rei da França. Nada demais, não fosse um detalhe. Alienor, com a precisão de um cirurgião e a frialdade de uma estrategista, provou que aquele casamento era incestuoso. 8º grau de parentesco, suficiente para a igreja rasgar o contrato. E assim, com um golpe de caneta episcopal, a rainha da França desfez um casamento, humilhou Champagne e acendeu a mecha de uma guerra. Tebaldo não era homem de engolir afrontas. Escreveu ao Papa: "Isso é um ultraje. Minha parenta foi desonrada. Paris pagará." E não parou por aí. Declarou guerra. Excomungou o rei. Excomungou a irmã de Alienor. Esse divórcio? Não reconheço. Essa rainha? Uma intrigante. E então,
Como um incêndio em um campo seco, a champanhe e o domínio real se lançaram um contra o outro, vilas queimadas, colheitas destruídas, sangue derramado por orgulho ferido. Até que chegou o dia em que a loucura humana ultrapassou até os limites medievais. Vitry. Um vilarejo sem importância, pegou no meio do conflito. Os moradores, aterrorizados, se refugiaram onde sempre se refugiam os desesperados, na igreja. Mas os homens que entraram na cidade não conheciam piedade. Alguns cronistas juram que eram soldados de Champanha. Outros, que eram homens do rei. A história, porém, gravou o nome do verdadeiro responsável, Luís VII. Porque quando as chamas consumiram as vigas da igreja e o cheiro de carne queimada subiu aos céus, eram 1000 almas, homens, mulheres, crianças, que gritavam dentro da casa de Deus. O escândalo foi tão monstruoso que até a guerra parou. E então, como um raio em noite clara, surgiu Bernardo de Claraval, o homem que havia inventado as cruzadas, que havia escrito as regras dos templários, que falava com Deus e fazia reis tremerem. Ele chegou, olhou para aquele campo de cinzas e disse: "Vocês enlouqueceram. Enquanto os infiéis profanam Jerusalém, vocês queimam cristãos em suas próprias igrejas." Alienor, é claro, já tinha a resposta pronta. Com a elegância de uma rainha que sabe quando ceder para vencer, ela baixou a cabeça: "Talvez tenhamos sido precipitados." O divórcio? Revogado. A excomunhão? Retirada. A parenta de Tibaldo? Casada novamente, desta vez com um nobre leal à coroa, e com uma generosa compensação paga pelo tesouro real, e assim, senhores, a paz está restaurada, disse ela, enquanto Bernardo a observava com olhos que pareciam ver através da máscara. Mas o santo não era tolo. Virou-se para Luís VII e sussurrou: "Você cometeu um pecado que clama aos céus. E sabe qual será sua penitência?" O rei engoliu em seco. "Você irá à Terra Santa. E levará consigo não apenas suas espadas, mas sua consciência." Alienor ouviu. Sorriu. Por que uma cruzada? Isso era política em sua forma mais pura. E se havia algo que a duquesa de Aquitânia entendia melhor do que guerras, eram jogos de poder disfarçados de fé. E assim, quando Bernardo abençoou o ventre de Alienor, sua infertilidade é castigo, mas agora, com esta penitência, Deus lhe dará um herdeiro. A rainha soube que o verdadeiro milagre não seria um filho. Seria uma armada. Porque enquanto Paris se afogava em dívidas, enquanto os cofres do rei rangiam vazios, a Aquitânia pagaria pela cruzada. Cada espada, cada navio, cada cavalo sairia das terras que Alienor governava. E quando o exército francês marchou para Jerusalém, não eram apenas soldados que seguiam o estandarte real. Era o sul da França. Era Bordeaux. Era Poitou. Era o exército de uma mulher que, mais uma vez, transformava a desgraça alheia em sua própria vitória. Mas a cruzada não seria um passeio triunfal. Seria um campo minado. Porque enquanto Luís VII rezava, Alienor planejava. E quando o exército chegou a Constantinopla, a rainha da França fez algo que deixaria a Europa boquiaberta: ela entrou na cidade não como uma peregrina, mas como uma imperatriz. Enquanto o rei francês balbuciava em seu francês rústico, Alienor falava provençal, latim, até um pouco de grego, a língua da corte bizantina. Enquanto Luís VII usava roupas simples, ela desfilava com sedas que cegavam, joias que ofuscavam. E quando o imperador Manuel Comneno a viu, não viu uma rainha submissa. Viu uma igual. Os rumores, é claro, não demoraram. Diziam que Alienor e Manuel trocavam mais do que palavras. Que suas conversas à luz de velas duravam até o amanhecer. Que ela levou consigo, ao partir, uma forqueta de 2 dentes, objeto de escândalo em uma Paris que comia com as mãos. Uma prova de sua decadência, sussurravam os moralistas. Uma prova de que ela pertence a outro mundo, pensavam os que a conheciam. Mas a verdade era ainda mais perigosa. Porque enquanto o exército francês se perdia em batalhas mal planejadas, enquanto os soldados morriam de sede no deserto, Alienor observava. E quando olhava para o mapa, não via apenas Jerusalém. Via um império. E sabia que, cedo ou tarde, ele seria dela. 5.000 quilômetros. Essa era a distância entre Jerusalém e Paris, um trajeto que, para um homem a cavalo, já seria uma provação de meses, para uma mulher, um desafio que beirava o impossível.
Imagine, hoje, sentar-se em um carro e percorrer de Moscou a Irkutsk sem parar, o cansaço, a monotonia, o corpo dolorido. Agora multiplique isso pela poeira dos caminhos medievais, pelo medo das emboscadas, pela fome que roía as entranhas dos soldados. E no entanto, enquanto o exército francês cambaleava sob o sol implacável, Aliénor avançava. Não como uma dama frágil carregada em liteira, mas como uma soberana que conhecia cada passo daquele caminho porque já o havia sonhado. Quando finalmente chegaram a Antioquia, a cidade que fora a joia do Oriente, o ar estava carregado com o cheiro de traição e indecisão. Ali, entre muralhas que sangravam por cada batalha, uma escolha se impunha: atacar Edessa, a fortaleza-chave que, se caísse, arrastaria consigo todo o sistema defensivo cristão. Ou recuar. Luís VII, o rei piedoso, hesitava. Seus conselheiros murmuravam que a empresa era loucura, os barões, que preferiam salvar suas próprias peles. Mas Aliénor não olhava para os mapas como eles. Ela via além das linhas traçadas à tinta, via o futuro, e nele, um nome escrito com letras de fogo: Raimundo de Poitou. Ah, Raimundo! Um gigante de 2 metros, loiro como o trigo maduro, com ombros capazes de carregar o peso de um império. O homem que governava Antioquia com a mesma facilidade com que compunha versos para suas damas. O homem que, anos antes, havia acolhido a pequena Aliénor em seu colo, quando ela ainda era uma criança de olhos brilhantes e riso fácil. Agora, ela o reencontrava não como uma protegida, mas como uma rainha. E o palácio de Antioquia, com seus trovadores e torneios, seus jardins perfumados e suas noites de vinho e poesia, era um chamado que ela não podia, não queria, ignorar. Não partirei, declarou, e a frase ecoou como um desafio. Luís VII, já humilhado pela própria incompetência, viu-se diante de um escândalo ainda maior: a rainha da França preferia ficar ao lado de um príncipe estrangeiro a seguir seu marido. Ela tem outro amante, sussurravam os corteses. Ela tem um reino, pensava Aliénor. Porque Antioquia não era apenas uma cidade, era o lugar onde ela havia aprendido o que significava ser poderosa. Onde as mulheres não se curvavam, elas reinavam. O conflito explodiu. Luís, vermelho de fúria, exigiu que ela o acompanhasse a Jerusalém. Para quê? Retrucou ela. A cidade já está em nossas mãos. O que resta além de rezar sobre uma tumba? Mas o verdadeiro motivo era outro: Edessa. Raimundo queria atacá-la, Luís, covarde, recusava. Não arriscarei meu exército por uma fortaleza perdida, rosnou o rei. Aliénor, então, jogou suas últimas cartas: meus homens ficam comigo. E se você não tem coragem de lutar, vá sozinho. Foi aí que Luís VII perdeu o controle. Como ousava uma mulher, sua mulher, desafiá-lo assim? Pior, como ousava lembrá-lo, em voz alta e diante de todos, que seu sangue era tão nobre quanto o dele? Por que eu deveria obedecer a você? Escarneceu ela, com um sorriso que cortava como lâmina. Afinal, somos primos em 9º grau. Um papa pode nos separar com um estalar de dedos. As palavras, ditas talvez no calor da ira, ou talvez não, eram uma bomba. Porque todos sabiam, o casamento deles era um erro desde o início. E agora, o erro tinha nome, e esse nome era guerra. Raimundo partiu para Edessa sem o apoio francês. E morreu como viveu, como um herói. Sua cabeça, decepada pelos sarracenos, foi enviada ao acampamento cristão em um saco de couro. Aliénor deve tê-la visto. Deve ter sentido o cheiro de sangue seco, a ironia cruel do destino. O homem que poderia tê-la feito rainha do Oriente jazia agora como um troféu macabro aos pés de seus inimigos. Enquanto isso, Luís VII, humilhado e derrotado, fugia de Damasco com o rabo entre as pernas. O retorno à França foi uma viagem de fantasmas. Maridos e mulheres embarcaram em navios diferentes, o silêncio entre eles mais denso que a névoa do canal. O Mediterrâneo fervilhava com piratas sarracenos, e o navio de Aliénor, carregado de ouro e joias, era um prato tentador. Por pouco não foi capturado. Por pouco sua história não terminou ali, nas entranhas de um porão escuro, onde mulheres como ela eram reduzidas à moeda de troca. Mas o destino, caprichoso, interveio: uma frota siciliana, como por milagre, surgiu no horizonte. Os piratas recuaram. Aliénor foi salva. Quando finalmente atracaram em portos cristãos, a notícia se espalhou como fogo: o rei e a rainha da França não se falavam.
E pior, ela estava grávida. Uma filha nasceria daquele ventre traído, mais uma princesa em uma corte que clamava por um herdeiro. Luís VII, desesperado, suplicou ao Papa que anulasse o casamento. Rodstvo, murmuravam os clérigos, citando o parentesco proibido. Mas todos sabiam a verdade, não era a consanguinidade que os separava. Era o fato de que Alienor, aos 30 anos, ainda queimava mais vivo que qualquer homem na Europa e Luís VII, com sua piedade morna e sua impotência política, não era digno nem de beijar o anel que ela usava. Em 1151, a segunda filha veio ao mundo. Um ano depois, o divórcio foi consumado. Ela não me deu um filho, queixou-se Luís aos quatro ventos, como se isso justificasse sua própria mediocridade. Mas enquanto ele se apressava em casar com uma adolescente que lhe daria herdeiros, Alienor voltava para Aquitânia e o mundo inteiro contava os dias até que ela escolhesse seu próximo marido. Porque uma mulher como ela não ficaria sozinha por muito tempo. Eis que a notícia explode como um raio em Paris: Alienor, a repudiada, a mistério, a mulher que Luís VII havia descartado como um trapo usado, casa-se com Henrique de Anjou. Não qualquer nobre, mas o filho do conde de Anjou, herdeiro de um sangue que remontava a Guilherme, o Conquistador. Um jovem de 17 anos, perdido de amores por uma mulher de 30, que já havia sido rainha da França e agora se tornaria rainha da Inglaterra. A ironia era tão cortante que devia doer como uma adaga nas costelas de Luís. E doía. Porque não era apenas uma questão de orgulho ferido. Era uma questão de território. Enquanto o rei francês ainda se lambuzava com as migalhas de seu domínio real, aquele pedaço miserável em torno de Paris, Alienor e Henrique uniam sob um único cetro a Aquitânia, a Normandia, a Bretanha e, em breve, toda a Inglaterra. Uma faixa contínua de terra que se estendia dos Pirineus até as fronteiras da Escócia, abocanhando metade da costa atlântica da Europa. O que restava a Luís? Um reino fragmentado, sufocado entre feudos rebeldes e uma coroa que, de repente, parecia feita de papel. Pior, por direito feudal, Henrique deveria ter se ajoelhado diante de Luís. Sire, peço vossa bênção para desposar vossa ex-esposa. Uma cena humilhante, uma formalidade vazia, mas uma formalidade que, se ignorada, era um tapa na cara da autoridade real. E Henrique? Nem sequer se deu ao trabalho de perguntar. Casou-se, coroou-se, com um sorriso de lobo, deixou que Luís mastigasse sua raiva em silêncio. O rei da França poderia berrar, ameaçar, esbravejar. Mas o fato era inegável: a mulher que ele havia rejeitado agora governava um império maior que o seu. E então, como se o destino quisesse rir ainda mais alto, Alienor começou a dar a Henrique o que nunca dera a Luís: filhos. Não um. Não dois. 5 meninos em 14 anos, além de 3 meninas. Cada nascimento era um golpe de martelo no ego francês. Cada herdeiro, uma prova vivente de que o problema nunca esteve nela, mas num homem que não soube merecê-la. Entre esses filhos estavam 2 futuros reis da Inglaterra: Ricardo, o Leão, cujo nome soaria como um trovão nas cruzadas, e João, o Sem Terra, cujo reinado seria marcado pela assinatura da Magna Carta. Mas isso é outra história. Por enquanto, bastava o escárnio de ver Alienor, a infértil, transformada na matriarca da dinastia mais poderosa da Europa. Enquanto isso, Henrique, o jovem que se casara por amor, descobria que havia ganhado muito mais que uma esposa, uma sócia. Porque Alienor não era uma rainha decorativa. Ela governava ao seu lado, assinava éditos, negociava alianças. Foi ela quem levou a cultura cortês do sul para os salões gélidos do norte, quem ensinou aos ingleses o que era uma mesa posta com garfos. Sim, ela introduziu o garfo na Inglaterra, onde os nobres ainda comiam com as mãos como bárbaros. Quem trouxe luz, não apenas as lâmpadas a óleo que iluminavam os castelos escuros, mas a luz da poesia, dos trovadores, das canções que transformavam cortês em arte. Enquanto Paris ainda se arrastava na sombra de seus próprios preconceitos, Londres despertava para o brilho de uma corte que falava de amor, de heroísmo, de Arthur. Ah, sim! Arthur! Porque Alienor, a estrategista, soube que um reino se constrói não só com espadas, mas com mitos. Ela e seus poetas teceram a lenda do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda, amarrando-a ao sangue de Henrique. Vejam, sussurravam as canções, seu rei não é um estrangeiro normando. Ele é herdeiro dos antigos reis britânicos, dos tempos antes de Hastings, antes da conquista. Era propaganda genial.
Em uma geração, Henrique deixaria de ser um conde de Anjouan para se tornar um rei inglês e seus súditos, que antes se viam como saxões, anglos ou vikings, começariam a se chamar, pela primeira vez, de ingleses. Mas havia um detalhe que nem mesmo Alienor poderia controlar: o coração dos homens. Porque enquanto ela e Henrique reinavam como um casal inseparável, um terceiro homem ocupava um lugar cada vez mais perigoso no tabuleiro do poder: Thomas Becket, o chanceler. Amigo íntimo do rei, confidente, quase um irmão. Até o dia em que Henrique, em um gesto de arrogância ou desespero, o nomeou arcebispo de Canterbury. E aí, meu caro, a história tomaria um rumo que nem mesmo a rainha da Aquitânia poderia prever. O poder, meu amigo, é como um vinho envelhecido: quanto mais se bebe, mais se deseja e mais perigoso se torna. E Henrique II, que já havia provado do cálice da ambição com Alienor, agora se via intoxicado por uma nova paixão, não pela terra, mas pela carne. Porque enquanto o rei sonhava com o destino lhe preparava uma armadilha muito mais íntima, muito mais dolorosa. Uma mulher chamada Rosamunda. Não era filha de um camponês, como os romances gostariam de pintar, não. Rosamunda Clifford era sangue azul, herdeira de terras em Devon, registrada no Domesday Book como uma das joias da nobreza saxônica que os normandos não conseguiram apagar. E foi justamente em Devon, entre as paredes de seu próprio castelo, que Henrique a viu pela primeira vez. Um olhar, um suspiro, e o rei que já havia conquistado metade da Europa agora se rendia a um par de olhos verdes e a uma madeixa de cabelo ruivo. A paixão era tão ardente que ele não se importou em esconder. Construiu para ela um labirinto de amor em Woodstock, com jardins secretos e fontes que sussurravam promessas. Enquanto Alienor, em Poitiers, erguia torres de pedra para abrigar seu legado, Henrique erguia um palácio de mentiras. E a rainha? A rainha sabia. Porque Alienor não era o tipo de mulher que se curva à traição sem responder. Ela, que havia ensinado a Henrique o jogo das alianças, agora via seu próprio marido jogando contra ela. As cartas estavam na mesa: Rosamunda, a amante, e Thomas Becket, o traidor, e os filhos, peões que ela mesma havia posicionado no tabuleiro. Quando Henrique ousou sugerir o divórcio, sim, o rei que um dia jurara amor eterno agora queria se livrar dela como um manto velho, Alienor não chorou. Ela agiu. Porque uma mulher que sobreviveu a 2 cruzadas, a uma anulação de casamento e a uma rebelião de barões não se quebra por um caso de amor. Ela planeja. Enquanto isso, do outro lado do canal, Thomas Becket, o homem que Henrique havia elevado e depois amaldiçoado, preparava seu retorno. 6 anos de exílio na França não o haviam amolecido, pelo contrário, o transformaram em um mártir em potencial. E quando, em 1170, ele pisou novamente em solo inglês, não foi como um fugitivo, mas como um santo vivo. O povo carregou nos ombros de Dover a Canterbury, como se suas sandálias já não tocassem a terra dos mortais. Henrique, em Normandia, recebeu a notícia como um golpe: não há um único cavaleiro que me livre desse padre rebelde? Rugiu, e suas palavras, como sempre, foram interpretadas como ordem. 5 espadas. 5 homens que creram estar servindo ao rei. Uma catedral. Um altar. E o sangue de um arcebispo derramado sobre o mármore sagrado, enquanto os assassinos ainda gritavam: onde está o traidor? Onde está Thomas Becket? Um deles, Richard Le Breton, cravou a lâmina tão fundo que o cérebro do santo se espalhou pelo chão. Não se levantará mais, declarou, como se a morte pudesse ser uma vitória. Mas Henrique, quando soube, não comemorou. Entendeu, tarde demais, que havia cruzado uma linha da qual não havia volta. O Papa Alexandre III não hesitou: excomunhão iminente. A Europa inteira olhava para a Inglaterra com horror. Os barões murmuravam. Os filhos de Henrique, aqueles mesmos que Alienor havia criado para herdar um império, começaram a sibilarem entre si, como serpentes no ninho. E a rainha? Ela sorriu. Porque agora tinha desculpa perfeita para fazer o que sempre soube fazer melhor: guerra. Em 1173, o fogo que ela havia acendido anos antes finalmente explodiu. Com os filhos Richard e Geoffrey ao seu lado, Alienor cruzou para a França, não como uma refugiada, mas como uma general. Henrique, doente, traído, viu seu próprio sangue se voltar contra ele. Rosamunda? Morta, envenenada, diziam uns, sufocada por ordens da rainha, sussurravam outros. Não importava. O que importava era que, pela primeira vez em décadas, Henrique II estava sozinho.
E Alienor, com um exército nas costas e a bênção de Luís VII, sim, aquele Luís, seu ex-marido, que agora ria da ironia do destino, avançava para reclamar o que era seu. Porque no final das contas, meu caro, a história não é sobre reis ou amantes. É sobre rainhas. E Alienor da Aquitânia não nasceu para ser esquecida. Alienor não apenas declarou guerra ao próprio marido, ela trouxe consigo para a Aquitânia, transformando suas terras em bastião de rebelião. E seus filhos? 3 deles, já homens feitos ou quase isso, dobraram o joelho não ao pai, mas ao rei da França. Henrique, o jovem, herdeiro do trono inglês e homônimo amargurado do pai, e Ricardo, coração de leão, o filho dourado, esculpido pela poesia dos trovadores aquitânicos como se fosse ele próprio um verso épico, espada na mão, invencível em torneios, devoto da mãe acima de qualquer dama. Era a encarnação do cavaleiro medieval. Se existisse um ideal de nobreza, ele o personificava. Depois vinham Godofredo, o calculista, e João, o sem terra, ainda à sombra, mas já com os dentes afiados para o que sobrasse. E Luís VII? Ah, Luís ria. Não somos estranhos, Alienor, brincava o ex-marido, enquanto selava alianças com os filhos que ela mesma lhe dera. Você poderia ter sido meu filho, disse ao jovem Henrique. Ao segundo, bastardo de outro leito, a mesma cortesia diplomática, e você também. A ironia era tão densa que cortava, a rainha que ele repudiara agora lhe entregava, em bandeja de prata, a chance de humilhar o homem que a roubara. A guerra civil irrompeu como fogo em palha seca, barões se levantaram, castelos mudaram de mãos, e a Inglaterra, essa terra teimosa, virou tabuleiro de xadrez onde cada peça atraía a outra. Mas então, ó, a sorte é uma deusa caprichosa, Alienor, que escapara de um marido, de um papa e de meio reino, tropeçou em bandidos. Os Lusignan. Uma família de grafos menores, especialistas em 2 coisas, extorsão e sequestro. Suas estradas eram armadilhas, seus castelos, masmorras improvisadas. De quem vocês são? Perguntavam aos viajantes desavisados, enquanto afiavam as facas. Ah, normandos. Excelente. Mandem um resgate ou apodreçam aqui. E foi assim que Alienor, rainha de 2 reinos, caiu nas mãos daqueles que não passavam de piratas de terra firme. Os Lusignan, vasalos dos condes de Champagne, aqueles mesmos que ela humilhara ao seduzir Tybalt anos antes, não hesitaram. Vossa Majestade está em dívida conosco, riram, enquanto negociavam sua entrega ao homem que mais a odiava. Henrique II não perdeu tempo. Em 1174, a mulher que o desafiara, que levantara exércitos contra ele, que quase lhe arrebatara a coroa, foi trancafiada em um castelo inglês. Não uma masmorra escura, oh, não, isso seria grosseiro. Uma prisão dourada, serviçais, algumas damas de companhia, janelas com vista para um horizonte que ela nunca mais pisaria. 15 anos. 15 anos. Enquanto o mundo girava lá fora, Alienor contava as pedras das paredes, tecia intrigas com fios de seda e esperava. E então, em 1176, Rosamunda morreu. Ah, a lenda! Como os ingleses adoram um conto de veneno e traição. Diziam que a velha rainha, enjaulada mas não domada, ordenara o assassinato da jovem amante do marido. Que Henrique, para protegê-la, mandara construir um labirinto de sebes em Woodstock, aquele mesmo que inspiraria os jardins de Harry Potter, onde só ele, com uma linha de prata, poderia encontrar o caminho até o esconderijo de Rosamunda. Que Alienor, subornando um guarda, roubara a linha, chegará até a rival e lhe oferecerá a escolha, veneno ou adaga. Belíssimo. Romântico. Absurdo. Rosamunda não era camponesa, era baronesa de Clifford, nobre de sangue e ambição. E em 1176, quando seu corpo foi encontrado, Alienor já apodrecia há 2 anos atrás grades inglesas. Mas a lenda persistiu, porque a história prefere mitos a verdades. Enquanto isso, Henrique II, o homem que matara Thomas Becket e agora se flagelava em público, suplicando perdão a Deus, e ao Papa, via seu reino desmoronar sob o peso de suas próprias maldades. Cada chicoteada em suas costas era um lembrete, ele ganhará a guerra contra a esposa, mas perderá tudo o resto. E então veio a Alice. Filha de Luís VII, promessa de paz entre coroa francesa e inglesa. Casem-na com Ricardo, propôs o rei da França, sorrindo como um lobo. Henrique, sempre o estrategista, aceitou. A Alice chegou a Londres, uma noiva de 14 anos, e o velho leão a olhou com olhos que não eram de um pai.
O romance, ou o escândalo, foi tão explosivo que Paris tremeu. Essa é minha filha, rugiu Luís. E minha futura nora, mentiu Henrique, enquanto a arrastava para os aposentos reais. A corte sussurrava. A Alice, entre o noivo legítimo e o sogro lascivo, virou moeda em um jogo que ninguém ganharia. Mas enquanto os homens se digladiavam por corpos e coroa, Alienor, lá de sua prisão, movia as peças. Em 1176, sua filha Leonor, sim, outra Leonor, porque a ambição era hereditária, foi casada com o rei de Castela. Em 1177, Joana, a segunda, partiu para Sicília, coroa no cabelo e um dote que fazia reis babarem. Tudo isso de dentro de uma cela. Como? Cartas, subornos, a memória de quem ainda tremia ao ouvir seu nome. Henrique II podia ter trancado seu corpo, mas sua mente? Essa voava livre, tecendo alianças, casamentos, o futuro. Porque Alienor da Aquitânia não era uma rainha que se rendia. Era uma rainha que esperava. E quando as portas da prisão se abriram, em 1189, o mundo descobriria, tarde demais, que ela nunca havia parado de governar. 1179, um ano que a história registraria entre o absurdo e o milagre. Enquanto Alienor, trancafiada em sua fortaleza-prisão, tecia suas redes de poder com fios de paciência e aço, do outro lado do Canal da Mancha, o destino brincava com a dinastia Capeto de um jeito que nem mesmo os trovadores ousariam inventar. Filipe Augusto, ainda apenas Filipe, o herdeiro atordoado de Luís VII, perde-se nos bosques de Compiègne durante uma caçada. Um servo assusta o rapaz, e o futuro rei da França, em pânico infantil, foge tão fundo na floresta que seus homens levam dias para encontrá-lo. Quando o resgatam, o menino está desorientado, tremendo, como se o próprio Deus brincasse de esconde-esconde com a coroa francesa. Luís VII, seu pai, quase enlouquece de alívio. E o que fazendo a um rei agradecido em 1179? Vai a Londres. Sim, a Londres, prosternar-se diante do túmulo de Thomas Becket, o mesmo arcebispo que seu ex-sogro, Henrique II, mandara assassinar em sua própria catedral. Imagine a cena: Alienor, ainda presa, recebe a notícia com um sorriso que deve ter gelado o sangue dos carrascos. Dois reis, o francês e o inglês, unidos em oração por ela. Não por piedade, não por fé, mas porque o milagre da sobrevivência de Filipe Augusto, o herdeiro que escapou dos lobos e da própria incompetência, foi atribuído à intercessão de Becket. E quem, se não Alienor, conhecia melhor o peso de um milagre político? Ela, que transformará prisões em salões de estratégia, agora via seus dois maiores inimigos ajoelhados, juntos, agradecendo a um santo morto por suas mãos indiretas. A ironia era tão densa que até o ar deve ter trepidado. Mas a história não espera. Em 1180, Luís VII morre, e Filipe Augusto, o mesmo menino perdido na floresta, sobe ao trono. Enquanto isso, na Inglaterra, Henrique II assiste, impotente, ao desmoronamento de seu próprio legado. Seu filho mais velho, o jovem rei Henrique, morre em 1183, rebelde até o fim. Alienor, que já enterrara 4 filhos, não chorou. Ela calculou. Restavam 2 herdeiros, Ricardo, o leão, seu favorito, criado entre os trovadores da Aquitânia, e João, o sem-terra, o filho que Henrique II insistia em empurrar para o trono como um peão em um tabuleiro podre. E aqui, Henrique comete seu erro fatal. Ele envia mensageiros a Alienor e ela, a mulher que ele aprisionara por 16 anos, com uma proposta indigna: leve Ricardo para a Aquitânia. Deixe-o ser apenas um duque. João será o rei. E, como se subornar uma leoa com migalhas fosse possível, começa a enviar presentes. Vestidos de seda, joias, promessas vazias. Até que, após anos de silêncio, Henrique ousa visitá-la. Alienor, então com mais de 60 anos, aparece diante dele vestindo um manto vermelho sangue, o mesmo que ele lhe enviará. O corte inteiro desmaia. Não pela cor, mas pela mulher que a usava, uma rainha cujos ossos deveriam estar podres há décadas, cujos cabelos ainda brilhavam como cobre ao sol, cuja pele, impossível, não carregava uma única rugas da guerra que travara. Henrique, pálido, balbucia algo sobre o sistema. Ela sorri. Sim, majestade. Um sistema excelente. Funcionará maravilhosamente, depois que eu estiver morta. E então, como um relógio suíço, a Aquitânia se levanta. Os filhos se voltam contra o pai.
Henrique II, que passará a vida esmagando rebeliões, vê seu próprio sangue se virar contra ele. Em seu leito de morte, olha para o Gubelin que mandara tecer, uma águia e 3 filhotes, um arrancando suas próprias penas, outro cravando as garras nos olhos do pai. Eis eu e meus filhos, murmurara, orgulhoso de sua própria previsão. Não viu a ironia, as águias não devoram seus filhotes. Elas os ensinam a voar. 1189, Henrique II morre, envenenado pela própria paranoia. Ricardo, o leão, é coroado. Seu primeiro ato? Libertar Alienor. E aqui, meu amigo, começa o verdadeiro jogo. Porque Ricardo era um poeta, um guerreiro, um trovador, mas não um rei. Ele sonhava com Jerusalém, não com impostos. Sonhava com Saladino, não com feudos rebelado. E Alienor? Ela via o que ele não via, um reino à beira do caos, barões famintos por poder, uma economia que sangrava em moedas falsas e medidas trapaceiras. Então, ela age. Em nome de Ricardo, sempre em nome de Ricardo, implanta reformas que fariam até os burgueses de Paris corarem de inveja. Uma moeda única para a Inglaterra, fim das balanças fraudulentas, os pesos que mudavam conforme o senhorio. Um reino, uma lei, uma medida, decreta, enquanto os barões rangem os dentes. Ela declara Londres cidade livre, sem vasalagem aos nobres, apenas ao rei. Os mercadores uivam de alegria, os lordes, de fúria. Vocês querem guerra? Traga-a, desafia, enquanto distribui cartas de liberdade a outras cidades. Os feudatários, acostumados a esmagar camponeses, deparam-se com um inimigo novo, o povo. E o povo, meu caro, tem memória. Ela abre hospitais para leprosos, abole o braconage, a lei que transformava caçar um veado em crime punível com a mão de cepa. Todo homem em minhas terras terá pão, anuncia, enquanto os nobres gritam heresia. Os servos de Sherwood, antes propriedade real, agora são presa de qualquer arco. Os rios, antes cercados, jorram peixes para as mesas dos pobres. E quando a lenda de Robin Hood nasce, um fora da lei que rouba dos ricos para dar aos pobres, Alienor deixa que corra. Porque a história que o povo conta não é sobre ela. É sobre Ricardo, o rei ausente, o herói que permitiu a justiça. Tudo foi ideia dele, sussurra aos nobres, enquanto assina decretos com um sorriso de veludo. Eu? Sou apenas uma mulher. O que sei de governar? João, o sem terra, foge para a corte de Filipe Augusto, choramingando traição. Ricardo, impaciente, declara: Mãe, a Inglaterra me entedia. Vou à cruzada. E parte, deixando o reino nas mãos da única pessoa que podia mantê-lo de pé. Alienor, finalmente, tinha o tabuleiro só para si. E quando Saladino e os exércitos sarracenos aparecem no horizonte, quando a Europa treme com a sombra do Islã, ela não se desespera. Ela planeja. Porque uma rainha não precisa de espada para vencer uma guerra. Basta saber quem empunhá-la. Enquanto os cruzados passavam o inverno na Sicília, presos pelos ventos furiosos do Mediterrâneo, afogando suas frustrações em vinho e torneios sem glória, uma sombra se moveu pelo continente. Não era um exército, não era um mensageiro a cavalo, era ela. Alienor, como um falcão que desce das alturas, cruzou o Canal da Mancha com uma velocidade que deixaria qualquer homem sem fôlego. Não para se ajoelhar, não para implorar. Para agir. Seu destino? Navarra. Seu objetivo? Uma jovem de sangue real, Berengária, filha do rei Sancho VI, a peça que faltava no tabuleiro de Ricardo. Uma aliança não por amor, mas por estratégia. Porque enquanto os homens brigavam por terras com espadas, Alienor tecia impérios com palavras e casamentos. Em poucas semanas, Berengária era rainha da Inglaterra, embora nunca pisasse em solo inglês. Uma ironia deliciosa, a única consorte inglesa que jamais viu a neblina de Londres, mas cujo nome seria lembrado nos salões de Jerusalém. E então, a cruzada. Ah, essa história merecia ser contada com ouro e sangue. Ricardo, o leão, e Saladino, o leão do Islã, 2 titãs que se reconheceram como iguais em meio ao caos. Quando as muralhas de Jerusalém resistiram, quando os cruzados, cercados e famintos, preparavam-se para o massacre, Saladino fez algo que chocou a Europa, deixou-os partir. Com bandeiras, com mulheres, com crianças. Não por fraqueza, mas por respeito.
Porque até um sultão sabia reconhecer a nobreza de um inimigo digno. E sim, os rumores sobre Alienor e Saladino? Fofocas de corte. Com 65 anos e uma guerra para vencer, ela tinha coisas mais importantes a fazer do que romances de taberna. Mas a história, como sempre, torce o pescoço dos heróis. No caminho de volta, o navio de Ricardo naufragou não por tempestades, mas por traição. Leopoldo da Áustria, um vassalo ambicioso do Sacro Imperador Romano Germânico, viu sua chance. Um rei inglês, ferido e sozinho, era um prêmio melhor que qualquer butim de guerra. Ele nos insultou durante a cruzada, sussurrou ao imperador. Por que não o encadeamos? E assim, Ricardo, o invencível, acabou em uma masmorra no castelo de Durtem, onde o Danúbio faz sua curva mais cruel. A notícia chegou a Alienor como um golpe de adaga. Mas ela não chorou. Calculou. Enquanto João sem terra, o irmão traidor, corria para a Escócia e a Bretanha como um rato em busca de migalhas de apoio, Alienor fez o que sempre fez, jogou. Visitou os lordes escoceses em suas fortalezas geladas, olhou-os nos olhos e disse, com uma voz que gelava mais que o vento do norte, se apoiarem João, queimarei suas terras até não restar nem cinzas. Ricardo voltará. E quando voltar, vocês vão querer estar do lado certo. Os barões, sábios o suficiente para reconhecer uma ameaça quando a ouviam, recuaram. João, sem aliados, viu seu levante afundar antes mesmo de começar. Então, veio a jogada mestra. Uma carta ao Papa. Em latim impecável, porque Alienor não era apenas uma rainha, era uma erudita. Santíssimo Padre escreveu, com a elegância de uma faca entre costelas, meu filho, como Aquiles diante de Troia, lutou por Jerusalém. E agora, ferido e traído, apodrece em uma prisão enquanto um cristão o imperador exige resgate. Onde está a honra da Igreja? Onde está a palavra de Deus, quando aqueles que carregam a cruz são vendidos como gado? A mensagem era clara, ou você age, ou a história lembrará que foi cúmplice. O imperador, pressionado, cedeu. Mas não sem seu preço, 150.000 marcas de prata, 30 milhões de euros em moeda moderna e um documento que fazia Ricardo jurar lealdade ao Sacro Império. Um papel assinado sob coação, escrito em latim, porque, é claro, Alienor sabia ler latim. Quando Ricardo voltou, exausto mas vivo, ela olhou para o pergaminho e riu. Isso? Nunca vimos. E mesmo que tivéssemos visto, que língua é essa? Alemão? Francês? Nós, ingleses, só falamos a língua dos reis. O documento foi queimado. Ricardo, corado novamente em Westminster, declarou em sua segunda coroação, a Inglaterra não tem senhores. Somos livres. E então, o gesto que cimentou sua lenda, perdoou as dívidas. Todos os impostos cobrados para seu resgate, todas as multas por caça ilegal, todos os aerros andus camponeses anulados. Porque um rei que volta do inferno não governava com medo. Governava com grandeza. E sim, foi daí que nasceu outra página da lenda de Robin Hood, um rei que perdoa os pobres e um xerife que os oprime. A história adora símbolos. Alienor, porém, já havia feito sua parte. Em 1194, ela se retirou para Fontevraude, seu refúgio de pedra e orações, onde as paredes guardavam mais segredos que todos os cronistas da cristandade. Enquanto isso, Ricardo, incansável, voltava a guerrear contra Filipe Augusto e vencia. Em 1196, ergueu Chantal-Gaillard, a fortaleza inquebrável nas margens do Sena, onde cada pedra era um desafio à França. Alienor, é claro, supervisionou as obras. Porque até um castelo precisava do toque de uma rainha. E então, a ironia final, em 1197, os príncipes alemães ofereceram a coroa imperial a Ricardo. Não a ele, na verdade, a ela. Rainha dos ingleses, imperatriz dos romanos. Alienor recusou com um sorriso. Um império se governa com os pés na terra, não com sonhos no ar. Escolheu a Inglaterra. Escolheu o legado. Até que, em 1199, o destino, cruel como sempre, escreveu seu último capítulo. Uma flecha. Um castelo insignificante chamado Chalos. Um camponês, uma broche de ouro romana encontrada na terra, e a ganância de um homem que ousou negar ao rei sua parte do tesouro. Ricardo, o leão, caiu.
Não em batalha épica, não diante de Saladino, mas por um dardo envenenado em uma escaramuça sem glória. A notícia chegou a Alienor como um golpe de martelo. Mas mesmo ali, no abismo do luto, ela não se quebrou. Porque rainhas não choram. Elas herdam. Mas a história, como sempre, teima em ser cruel com aqueles que ousam desafiá-la. E nos últimos anos de Alienor, ela mais uma vez mostrou seus dentes. Há quem diga que Ricardo queria aquela broche romana para presentear a mãe, um gesto de filho devoto, um último suspiro de afeição antes da morte. Mas a versão que ecoa com mais força nos salões do poder é outra, bem mais terrena, um senhor que exige seu direito. Ouvi dizer que encontraram ouro em Chalos, escreveu Ricardo ao seu vassalo, com a autoridade de quem não está acostumado a pedir. Como vosso suzerano, me é devido minha parte. A resposta foi um desafio. Nada vos devemos. E Ricardo, que nunca recuou diante de Saladino, que cortava homens ao meio sem pestanejar, que saía sozinho contra 4, não hesitou. Marchou com seu exército até as muralhas daqueles tolos. Chalos cairia em 2 semanas ou talvez em 2 dias. Ninguém saberia. Porque na manhã seguinte, enquanto inspecionava as defesas sem nem sequer o peso de um elmo, uma seta de arbusto cruzou o ar. Um estalo seco. Um grito abafado. O veneno fazendo seu trabalho. Alienor recebeu a notícia como um veredicto. O filho que era sua espada, seu escudo, seu último laço com a glória, jazia morto por causa de uma joia barata e da teimosia de um camponês. E agora lhe restava João. João sem terra. O filho que nunca amou, o herdeiro que nunca mereceu ser rei. Um homem moldado pela sombra do pai, agora manipulado pelas mãos de Filipe Augusto, o rei da França, aquele que sorria enquanto afiava a faca nas costas da Aquitânia. A situação era desoladora, João seria coroado, sim, porque não havia alternativa. Mas a Inglaterra se esfacelaria. A Aquitânia, seu dote, seu sangue, seria arrebatada como um troféu. Os barões murmuravam. As cidades, que ela tão cuidadosamente havia libertado com cartas de foral, tremiam sob a ameaça de um rei fraco e de um inimigo implacável. Então Alienor fez o que sempre fez, transformou a derrota em um tabuleiro de xadrez. Em 1199, aos quase 80 anos, com os ossos pesados de séculos de batalhas, ela se ajoelhou diante de Filipe Augusto. Não como rainha da Inglaterra. Não como mãe de reis. Mas como duquesa da Aquitânia, prestando homenagem vasalática ao rei da França. Os nobres franceses arfaram. Os ingleses rangiam os dentes. Louco, sussurraram. Uma rainha inglesa se curvando a um francês? Mas Alienor sabia o que poucos entendiam, a vassalagem não era submissão. Era um contrato. Um pacto de sangue e palavras. Reconheço-vos como meu suzerano, disse ela, com voz que ainda fazia estremecer salões. E vós, por vossa honra, sois obrigado a me proteger. Se alguém atacar minhas terras, sereis vós quem empunhará a espada. Filipe Augusto, que já se esfregava as mãos ante a perspectiva de arrancar a Aquitânia de João como um osso de um cachorro faminto, viu seu plano desmoronar em segundos. Alienor havia amarrado suas terras a um juramento público, selado diante de testemunhas. A Aquitânia agora estava intocável. E João, por mais idiota que fosse, ainda era seu filho. Mas João, João! Se Ricardo era o leão, ele era o rato que roía os alicerces do próprio reino. Em Angers, durante uma estadia rotineira, ele viu ela, Isabel de Angoulême. 12 anos. Cabelos como fogo. Olhos que prometiam tudo o que um homem como João jamais mereceria. E, claro, ela já estava prometida a Hugo de Lusignan, herdeiro daqueles mesmos Lusignan que, décadas antes, haviam sequestrado a jovem Alienor, que haviam desafiado sua autoridade, cujos parentes ela havia esmagado sem piedade. A roda da vingança girava novamente. João não hesitou. Anulou seu casamento, afinal, sua esposa era sua prima em 3º grau, que conveniente, raptou a noiva de outro homem e a coroou rainha. Os Lusignan rugiram. A Champanha, aliada deles, clamou por justiça. E Filipe Augusto, sempre atento, viu sua chance, declarou guerra à Inglaterra. Tudo por causa de um capricho. Tudo por causa de um homem que não entendia que reis não roubam noivas, eles as conquistam.
Alienor, agora uma anciana que já havia enterrado mais amores do que a maioria dos homens conhece, soube que aquela guerra só terminaria de um jeito, com um casamento. Filipe Augusto tinha um filho. Ela tinha netas. E em Castela, onde o sol ainda brilhava sobre os torneios de sua juventude, onde os trovadores cantavam seu nome como uma lenda, ela encontrou sua peça final, Branca, a mais nova de suas netas. Uma menina de olhos vivos, sangue aquitano e castelhano, perfeita para se tornar rainha da França. Alienor passou meses na corte de Castela, entre banquetes e memórias, escolhendo não apenas uma noiva, mas uma arma. Porque Branca não seria apenas esposa, seria a ponte que, talvez, detivesse o banho de sangue. Mas a história, é claro, não se contenta com gestos nobres. Enquanto ela tecia suas alianças, um outro neto, Arthur da Bretanha, era cortejado pelos franceses. Tu também tens direito ao trono, sussurraram-lhe. João é um usurpador. Os barões o odeiam. Basta um empurrão. Arthur, jovem e ambicioso, acreditou. Marchou sobre Poitiers, onde Alienor se refugiara, determinado a capturá-la, a usá-la como moeda de troca. Mas a velha leoa ainda tinha garras. Por uma semana, enquanto os exércitos de Arthur batiam nas portas, ela organizou a defesa, uma mulher de 80 anos, sem experiência em fortificações, mas com uma vontade que dobraria aço. Catapultas foram posicionadas. Homens, inspirados por sua presença, lutaram como demônios. E quando João finalmente chegou, tardio e relutante, Arthur já estava em retirada. Mas não por muito tempo. O que aconteceu depois é coisa de pesadelos. João capturou o sobrinho. Há quem diga que ordenou sua castração e cegueira, que os barões se recusaram e que, então, ele próprio esmagou a vida do rapaz com suas mãos. Outros juram que foi um acidente, um prisioneiro que morreu em circunstâncias suspeitas. Não importa. O sangue foi derramado. E a guerra, que Alienor tanto tentará evitar, agora ardia sem controle. Em 1204, Filipe Augusto tomou Chantal-Gaillard, a fortaleza que ela e Ricardo haviam erguido sóbrio Sena, inquebrável, eterna. Quando a notícia chegou, dizem que Alienor quebrou uma cadeira com as próprias mãos. Não de fraqueza. De fúria. Um golpe tão violento que seu corpo, já desgastado por décadas de lutas, não suportou. Um derrame. Um último suspiro de uma mulher que, até o fim, se recusou a curvar-se sem lutar. Ela morreu como viverá, em pé. Seu corpo foi levado a Fontevraude, o abadia que escolhera como último repouso. Lá, entre as sombras dos vitrais, descansavam dois homens, Henrique II, o marido que a traíra, que a aprisionara, mas que ela amara com uma paixão que queimava mais que ódio. E Ricardo, o filho leão, cujo coração ela guardara como relíquia. Ao lado deles, ela foi colocada não com uma espada nas mãos, como os reis, mas com um livro. Porque Alienor nunca foi apenas uma rainha. Foi a mulher que escreveu seu próprio destino. E quanto aos seus filhos? Metade da Europa carregava seu sangue. Reis, imperadores, condes, traidores. Todos, de alguma forma, herdeiros daqueles olhos que viam além dos horizontes. Mas isso já é outra história. Seus descendentes espalharam-se como sementes de carvalho pelos tronos da Europa, reis na Inglaterra, duques na Aquitânia, condes em Toulouse. E cada um deles, sem saber, carregava não apenas uma coroa, mas o peso de um legado que mudaria a história para sempre. João sem terra, em 1215, levantaria a espada contra seus próprios barões e perderia. Mas daquela derrota nasceria algo maior que qualquer vitória militar, a Magna Carta, o germinar lento, porém implacável, do parlamento inglês. Um documento que os reis assinaram com os dentes cerrados, mas que o tempo transformaria no alicerce de uma nação. Ironias do destino, o filho que Alienor menos amava acabou, sem querer, plantando a semente da liberdade que um dia derrubaria monarquias. Enquanto isso, do outro lado do canal, Filipe Augusto, aquele mesmo que um dia tremera diante dos exércitos de Henrique II, avançava como uma sombra sobre o sul. Em 1219, a França ainda lambia os ferimentos de Bouvines, mas já olhava para Toulouse com olhos de águia. E foi ali, entre vinhedos e castelos ensolarados, que começou o banquete de sangue conhecido como Cruzada Albigense. Uma guerra que não era só contra hereges, mas contra a última resistência de um mundo que Alienor havia ajudado a criar. Uma Aquitânia independente?
não mais. Os franceses não esqueceriam o gosto do vinho de Toulouse, nem o sabor da conquista. E quando a poeira baixou, quem fechou o círculo com mãos de santo foi Luís IX. Sim, aquele Luís, único rei da França canonizado não por milagres duvidosos, mas por ter forjado uma nação com ferro e fé. O homem que unificou, ou quase, um reino fragmentado, que criou uma frota para desafiar os mares, que estendeu os dedos de Deus sobre terras que antes respondiam apenas a Alienor. E aqui, um detalhe que faz arrepiar: Luís era neto de Branca de Castela, que por sua vez era neta da própria Aquitânia. O sangue dela, diluído mas indomável, corria nas veias do santo que enterrou para sempre o sonho de um sul independente. Por que a Aquitânia? Ah, a Aquitânia! Foi por ela que a Inglaterra e a França se arranhariam por um século. Quando Eduardo, o príncipe negro, herdou o título de Duque da Aquitânia, aquele mesmo território que Alienor trouxera como dote, não era apenas uma questão de terras. Era uma afronta, um eco de uma batalha que nunca terminara. A Guerra dos 100 Anos não começou por acaso, começou por ela. Pelas vinhas que Henrique II um dia pisou, pelos castelos onde Alienor teceu suas intrigas, por uma herança que nenhum tratado poderia apagar. E então, há a história que ninguém conta, ou quase ninguém. A da mulher que, 8 séculos depois, cruzou um oceano por amor e descobriu, já tarde, que seu destino estava escrito em pergaminhos antigos. Natalie Clifford Barney não é ela. Esta é outra, uma australiana, sem sobrenome ilustre, que em Melbourne conheceu um homem chamado Alexander. Um nome comum. Até que não era. Porque aquele Alexander era o 20º Barão Clifford, herdeiro de uma linhagem que remontava a Domesday Book, o grande cadastro de Guilherme, o Conquistador. E quando ela pisou pela primeira vez em Clifford's Mesne, a propriedade que a família nunca abandonara desde 1086, não sabia que ali, entre aquelas paredes, Alienor havia passeado. Que Henrique II ali escondera Rosamund. Que o chão que pisava era o mesmo onde reis e rainhas tinham amado, traído e morrido. A Inglaterra não esquece. As famílias como os Clifford ainda estão lá, como carvalhos que resistem a tempestades. E embora Natalie não tivesse sangue de Alienor, sua história é um lembrete: o passado não morre. Ele respira nas pedras dos castelos, nos nomes das ruas, no vinho que ainda se faz em Bordeaux como nos tempos dela. Natalia Ivanovna Bazovskaya, a historiadora que ousou chamar Alienor de a avó da Europa, não exagerava. Olhe para qualquer corte europeia após o século XII e você verá seus olhos. Os Plantagenetas? Seu sangue. Os Capetos? Seu legado. Até os Habsburgo, séculos depois, carregariam em suas veias o eco daquela mulher que viveu até os 80 anos, sobreviveu a 2 reis, pariu 10 filhos e ainda assim encontrou tempo para governar, intrigar e, acima de tudo, escolher. Ela poderia ter sido apenas Alienor da Aquitânia. Ou Alienor, rainha da França. Ou Alienor, rainha da Inglaterra. Mas a história, teimosa, insistiu em mais: Alienor, a inesquecível. A que transformou reinos em tabuleiros, filhos em peões e a si mesma na jogadora mais temida de todos os tempos. E quando a música para, quando os últimos acordes da lenda se dissipam, o que resta não é uma rainha. É uma imperatriz de sombras, cujo império ainda hoje molda o mundo.